Coloque muita atenção no que eu vou te dizer. Saiba de uma coisa: uma única decisão pode mudar todo o destino de uma vida. O Senhor Jesus, ele fez um grande alerta que vem atravessa os séculos. Quando o Senhor Jesus, ele disse assim, lá em Lucas 17, se eu não estou enganado: lembrai-vos da mulher de Ló. Olha só, mas o que essa mulher fez de tão grave para que ela entrasse na história da Bíblia? A mulher de Ló, meu querido, ela apenas olhou para trás. E o Senhor Jesus, ele cita esse episódio para que a gente possa aprender, para nos ensinar e para nos alertar a respeito da importância de não olhar para trás. Principalmente quando Deus, ele chama alguém para seguir adiante, para seguir uma direção, para um livramento, sem se desviar e nem olhar para a esquerda nem para a direita. Quer dizer, é você obedecer aquilo que o próprio Senhor Deus sabe que é o melhor para você e para mim. Porque, entenda bem isso, enquanto Deus, ele ordenava que todos ali fugissem daquele lugar, porque quando Ló e sua família abandonasse Sodoma, sem ficar olhando para trás, a ordem foi essa. Porém, o coração da esposa de Ló ainda permanecia preso naquele lugar, aquele lugar que ela estava e que estava sendo destruído. Ou seja, o corpo físico dela saiu de Sodoma, mas a alma, o coração dela ainda estava lá naquele lugar. Entenda que foi apenas uma simples olhada para trás. E isso acabou custando tudo, acabou colocando tudo a perder, unicamente pela desobediência daquela mulher à palavra de Deus. A Bíblia, ela disse assim, ela disse que aquela mulher acabou se tornando numa estátua de sal. E ela tendo ali, então, a sua vida paralisada. A estátua fica paralisada. E é assim que muita gente tem caído hoje, tem vivido hoje, por conta, talvez, de uma só olhada numa mensagem, numa simples conversa, talvez, uma só olhada, uma só amizade, talvez, que parece inofensiva, ou, de repente, num só clique que você dá, uma simples navegada por onde talvez Deus nunca mandou você entrar. Você está me entendendo? Acontece, meu querido, que você acaba então paralisando a sua vida, ficando sem ação, ficando à mercê do pecado, do mal. Porque o pecado, ele sempre, quase sempre, ele começa com um pensamento, com uma ideia, com uma frase que a gente comumente tem ouvido muito hoje. É só dessa vez, pastor. Foi só uma olhada, foi só uma vez. Meu querido, a mulher de Ló, ela olhou uma só vez. Você lembra de Adão? Adão errou uma única vez. Ao jovem rico, Jesus, ele disse assim: olha, uma coisa te falta. E muitas das vezes, ou seja, às vezes, um único erro, por conta da desobediência à palavra de Deus, vai abrir a porta para grandes consequências terríveis, consequências enormes, consequências que vão causar dano, paralisar sua vida. E ouça bem, tudo isso por você não dar ouvido à voz de Deus. Por isso, meu amado, o Espírito Santo, ele nos adverte: não brinque com as coisas de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte, que de Deus não se zomba, não se brinca. Eu quero te falar uma coisa muito importante, diretamente para você. Para você, de repente, que fazia a obra de Deus, para você que falava, promulgava a palavra de Deus, falava de Jesus. Olha, meu querido, quem coloca a mão no arado não deve olhar para trás. E talvez você tenha feito um voto com Deus. Lembre-se de uma coisa: Deus não esquece
das promessas que nós fazemos a Ele. Quando você foi curado, você disse: ah, Senhor, eu vou te servir, eu vou te obedecer. É como disse o apóstolo Paulo: ai de mim se não pregar o Evangelho. Meu amado, que esse também seja sempre o nosso clamor. Permanecer fiel, permanecer firme até o fim, sem se desviar, sem desviar o olhar para o Senhor Jesus, sem desviar os nossos olhos do nosso alvo, que é a nossa salvação. Tá certo? Entenda, todos que ficam olhando para trás, para a vida dos outros, jamais irão alcançar tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós lá na frente, lá adiante. Meu querido, não permita que uma única distração destrua um destino que o próprio Deus já escreveu para a sua glória. Tire de uma vez por todas o seu coração do passado, daquilo que aconteceu. Sai daquele lugar que foi destruído, que está em destruição, mas faça isso de corpo, alma e espírito. Guarda essa palavra no seu coração. Guarda isso. Fugir da aparência do mal, ou seja, se afaste de tudo aquilo que tem a forma do mal, que você sabe que não é para você. Preserve a sua vida, a sua comunhão com Deus. Reflita em tudo isso, pense no que eu estou te dizendo e ponha atenção. Veja se você se encontra paralisado na sua fé, porque ou por conta de você ter olhado para trás ou está olhando para trás. Tome muito cuidado com isso. E Deus te abençoe. Um forte abraço do teu amigo, pastor missionário Wander Marques.